Gente, então é o seguinte, nesse restículo de aula, o que a gente vai fazer? Eu vou começar a teoria que a gente vai desenvolver na semana que vem para gases. Qual que é a lógica de eu estar estudando gases agora? Eu gosto de trabalhar numa sequência que é assim, nessa parte de contas, né? Eu trabalho primeiro mol, a gente pega o conceito de mol, depois a gente pega alguns conceitos da parte de gases, depois a gente entra em estequiometria. Por quê? Porque nos exercícios de cálculo estequiométrico, vez ou outra, aparecem questões de gases, para calcular uma pressão, para determinar ali um volume numa certa temperatura, tá? Então a ideia é que a gente trabalhe primeiro gás e depois entre em estequiometria. Para trabalhar gases, a gente precisa de um modelo, né? Modelo atômico, modelo de não sei o quê, nanana. E hoje em dia existem aí uns 4 ou 5 modelos de gases. O que significa isso, né? São 4 ou 5 teorias que a gente pode estudar para poder entender um gás. Qual eu vou escolher? Obviamente, a mais fácil. Para não dizer a primeira, né? Modelo cinético do gás ideal. Esse é o primeiro modelo, né? Se você já ouviu falar, por exemplo, de PVT-Pavotó, de PVNRT, de lei de Boyle, transformação isotérmica. Se você já ouviu esses nomes, você já estudou o modelo cinético de gás ideal. Eu queria chamar a atenção de vocês para algumas palavrinhas para a gente entender o que nós estamos estudando. Primeiro que uma coisa que chama atenção é que eu não estudo na física nem na química, pode perceber isso. Você não tem uma aula escrita assim, estudo dos sólidos. Não tem. Líquido malemar tem a hidrostática, mas não tem uma aula estudo dos líquidos. Por que tem uma aula específica para estudo de gás? Porque o gás ele tem um comportamento que é dele. O gás ele tem uma grande capacidade de alteração de volume mediante a pressão e temperatura. O que eu quero dizer com isso? Essa caneta, ela sempre vai ser desse tamanho. Não interessa se você coloca essa caneta numa geladeira, se você coloca essa caneta num lugar quente, ela vai continuar do mesmo tamanho. Os líquidos e os sólidos, eles são incompressíveis. O gás não. Então, o gás ele é um estado que se molda muito fácil. E, gente, isso representa para a gente uma coisa muito importante no desenvolvimento da humanidade. Por quê? Porque foi a partir dos gases que a gente construiu os primeiros motores a combustão. E os motores a combustão, veja, não é uma apologia o que eu vou falar agora, mas os motores da combustão tiraram a gente do feudalismo. Tiraram a gente da manufatura e botaram a gente na indústria. O que foi uma merda também, né? Mas tudo bem, deixa isso para lá. Então, a tecnologia relacionada a gases é uma tecnologia que até hoje se desenvolve. Motor a explosão interna, hidrelétrica, geladeira, ar-condicionado. Todas essas tecnologias envolvem estudo de gás. Tanto é que daqui a pouco a gente vai na física estudar a termodinâmica. Eu estudo gás aqui na química, bonitinho. Depois eu pego a teoria daqui e vou para a termodinâmica. Tá? Bom, então acho que eu convenci vocês do por que eu preciso estudar gás, né? Tá. Segunda coisa, para estudar o gás, a gente precisa se fazer a seguinte pergunta: que gás é esse? Que gás que eu estou estudando? Porque quando eu falo em gás, eu estou falando de um estado físico, onde as moléculas estão afastadas. Lembra da primeira aula do ano? Tem uma tal de entropia, que vai aumentar no gás, e tananã, tananã. Eu preciso criar uma forma de enxergar esse gás dentro de um sistema. E, obviamente, o que a física fez? Pegou tudo que ela conhecia do Newton e trouxe para cá. Gente, tudo que a gente estuda na física, quase tudo, 90% do que você estuda na física, veio do Newton. A eletricidade veio do Newton. O magnetismo veio do Newton. Tudo veio do Newton. Não era diferente com gás. Então, a física que a gente usa para explicar o gás é uma física newtoniana. Então, o que essa física precisa considerar? Primeiro, o modelo é cinético. Por quê?
Porque ele vai partir da premissa de que cada partícula de gás é uma partícula física que anda num sistema. Simples. Então ele vai começar a descrever o gás a partir do movimento das partículas. Movimento das partículas aleatório. Então a partícula não sabe para onde ela está indo. Ah, como essas partículas são muito pequenas, eu vou desconsiderar, eu não, né? O modelo vai desconsiderar, por exemplo, que essa partícula seja atraída pela gravidade. Essas partículas são tão pequenininhas e tão tão afastadas que não existe interação molecular entre elas. Talvez esse seja o ponto mais importante do modelo. O gás, inclusive, eu posso até dizer o seguinte: o modelo é chamado de gás ideal justamente por causa desse ponto. Lembra que a gente fala muito sobre forças intermoleculares em estados físicos? Quando uma substância está no estado gasoso, as partículas estão super afastadas. Então, tudo bem. De tal maneira que a força intermolecular entre elas é quase nula. Olha o que eu estou falando. Quase nula. No modelo do gás ideal, eu desconsidero as forças. Não tem força intermolecular. Então a partícula ela está andando por inércia. Ela está andando, ela só vai mudar a trajetória a hora que eventualmente ela colidir com outra coisa. Ela pode colidir com uma outra molécula, ou ela pode colidir na parede do recipiente. Então, quando eu penso num sistema cinético de gás, eu penso num monte de bolinha se desenvolvendo ali no movimento aleatório. Então, eu vou escrever assim, ó, o movimento das partículas aleatório devido à inexistência de forças intermoleculares, de forças atrativas, eu vou colocar atrativas, intermoleculares. Tá bom? Eu também sempre cito essa frase por uma outra questão. Quando você considera que uma partícula não interage por forças intermoleculares, de uma certa maneira você está descaracterizando quimicamente a partícula. O que eu quero dizer com isso? Não importa mais se a molécula é água, que é polar, ou é o CO2, que é apolar. Entende? Não importa que natureza seja natureza química. Então, assim, o modelo cinético, ele tira da frente qualquer coisa química. Para nós, a única coisa que vai diferenciar uma molécula de gás da outra é a massa. Isso sim. Então, ó, as partículas de gás serão distintas ou diferenciadas, tanto faz, apenas por sua massa. Sabe qual é a consequência disso? Você fala assim, ah, professor, mas isso é verdade? Né? A gente pode dizer que um gás é igual ao outro? Claro que não. Você respira o quê? Oxigênio. Se você respirar amônia, você morre. Só que a questão é a seguinte: quando eu estou estudando gás, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o seguinte: será que se eu encher um balão, presta atenção na pergunta que eu vou fazer, ó. Será que se eu encher um balão com 1 mol de gás de CO2, esse balão vai ter o mesmo tamanho que um outro balão cheio de 1 mol de amônia? Entende o que eu estou querendo dizer? Será que 1 mol de amônia dentro do balão faz a mesma pressão que 1 mol de CO2 dentro do balão? Entende? Para nós, não importa que gás esteja lá dentro. A pressão, o volume, a temperatura, não vai depender do tipo. Todas as propriedades dos gases independem da sua natureza. Todas as propriedades do gás
independem da natureza química. Hum, tá bom? Tanto é que quando a gente vai fazer questão de gases, a gente nem tá muito preocupado com a fórmula. A gente só, na verdade, a gente só usa a fórmula para poder calcular o número de mol, que é aí pela massa molar, tá? Beleza? Todas as propriedades do gás independem da sua natureza química. Só um parênteses antes da gente seguir para frente. Como eu disse para vocês, esse aqui é essas considerações, elas são do primeiro modelo, né? O modelo mais simples, sem muita coisa. Alguns vestibulares, sobretudo de natureza militar e a UFPR, que é uma prova pouco chatinha, principalmente a segunda fase dela, costuma cobrar um outro modelo atômico que a gente nem vê no ensino médio, mas até tem material para isso, tá? Que é o modelo atômico, não, o modelo de gás de Van der Waals. Esse modelo de gás de Van der Waals, ele é um modelo um pouquinho mais avançado. Por quê? Porque ele consegue mediar ou calcular forças de interação molecular. Ele consegue mostrar que, embora essas forças sejam pequenas, elas existem e elas interferem nas medidas, tá? A gente não fala sobre ele, mas se você for prestar militar, eu sei que vocês não vão prestar porque vocês são pessoas, vocês são normais. Tô brincando. Porque também sair do militar para ir para medicina não é tão diferente, não. Mas quem for fazer o FPR, se quiser depois conversar comigo, a gente conversa um pouco sobre esse assunto, tá? Bom, para estudar um gás, eu preciso fazer medidas. Que tipo de medidas a gente usa para fazer estudos? No caso do gás, a gente precisa de três coisas. Tudo que eu preciso estudar do gás vai partir de três medidas. Essas medidas, elas são basicamente aquele que a gente chama de condição do gás: pressão, temperatura e volume. Esse conjunto de grandezas são grandezas que o gás constantemente vai variar. Então, se eu aumento a temperatura, a pressão pode mudar. Se eu diminuir o volume, a pressão também pode mudar. Essas variáveis elas têm uma relação entre si, certo? Então, vamos falar um pouquinho delas, das variáveis de estado. Hum, as variáveis. Bom, as variáveis são coisas que eu, de alguma maneira, eu vou medir no laboratório. Então, eu posso medir a temperatura com um termômetro, eu posso medir o volume, conhecendo o tamanho do recipiente onde o gás está confinado, né? E eu também posso medir a pressão. Cada uma dessas medidas me dá uma informação de como está o gás aqui dentro. As moléculas estão se agitando? Estão. Mas essa agitação é grande ou pequena? Será que as moléculas estão se movimentando com uma velocidade alta ou baixa? Entende? Essa informação sobre o quão agitadas estão as partículas é a temperatura que me dá, né? Temperatura não é a mesma coisa que calor. Grau de movimentação molecular, tá? O gás, ele pode ter a sua temperatura aumentada ou diminuída, basicamente você transferindo calor para ele, né? Embora a temperatura não seja calor, pessoal, existe uma relação íntima entre elas. Por quê? O calor é a grandeza que pode fazer um corpo mudar a sua temperatura. Toda vez que há uma mudança de temperatura, existe uma probabilidade muito grande do corpo estar perdendo ou ganhando calor. É assim que ocorre a mudança de temperatura, tá? A gente, nas equações que a gente vai desenvolver de PVT, Povotói, não sei o que lá, a temperatura precisa estar em Kelvin, tá, gente? Por quê, professor? Porque Kelvin é a temperatura no sistema internacional, tá? Não é o Celsius e não é o Fahrenheit, é o Kelvin, tá? Como a gente não falou de termômetro ainda, vai, fica a dica aqui, né? Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 200. Gente, pelo amor de Deus, a única
grandeza que precisa ter uma unidade específica é a temperatura. Por exemplo, você vai ver que dá para fazer conta na pressão em atm ou pascal. Dá para fazer conta com litro ou metro cúbico? Dá. Mas a temperatura não tem outra opção. Não é Celsius nem Fahrenheit. Tá? Beleza? Pressão. O que que a pressão mede? Vamos lá, vai. Por que que é ruim ter pressão alta? Por que que é perigoso ter pressão alta? Quando a gente vai lá no médico, o médico mede a pressão, tem remédio hipertensivo, antihipertensivo, não sei o que lá. Por que que a pressão é perigosa? A pressão acontece no nosso corpo porque os fluidos, o líquido que está no sangue, ele aperta o vaso de dentro para fora. O vaso é uma mangueira, está passando um fluido. Esse fluido, ele comprime, o termo não é bem comprime, mas ele aperta o vaso de dentro para fora. E aí aumenta a possibilidade de romper um vaso, né? Sobrecarrega, enfim. Com gás é a mesma coisa. O gás, ele tem um monte de molécula se movimentando aleatoriamente, desnorteadamente, batendo uma na outra e batendo na parede do recipiente. É aí que está a sacada. Quando a gente enche uma bola de futebol, quando você enche um balão de aniversário, você aperta o balão e você percebe que ele fica duro, como se tivesse uma força interna fazendo para fora. Essa força, ela é mensurada, ela é a pressão. Então imagina o seguinte, ó, você tem aqui um sistema gasoso, um balão, tá? E aqui dentro do balão, as moléculas estão todas querendo escapar. Só que cada vez que uma molécula bate na parede interna do balão, ela exerce uma força. Tudo bem? Então, a cada segundo, você tem uma força sendo feita ali, moléculas batendo ali dentro. A pressão ela vai medir quantos newtons de força estão sendo feitos em cada metro quadrado de área. Como é que eu entendo pressão? Nada, é um jeito, sei lá. Para mim, a pressão, ela mede o quanto a força está espalhada num lugar. Por exemplo, se eu piso em um pé só, e fico aqui parado em um pé só, todo o meu peso está sendo concentrado em uma área. Agora, se eu piso em dois pés, o meu peso está concentrado no dobro da área. Então, a pressão é uma. Você nunca escreve isso numa prova, tá? A pressão, ela mede o quanto uma força se espalha numa superfície, tá? Toda força que é aplicada numa superfície, ela está espalhada numa área. Esse espalhamento da força é a pressão. Então, ter pressão baixa ou ter pressão alta não quer dizer necessariamente que a força seja baixa ou alta. Isso depende de uma relação. Eu posso ter, por exemplo, uma força muito alta numa área mais alta ainda, resultando numa pressão baixa, tá? Assim como eu posso ter forças pequenininhas em áreas muito pequenininhas, a ponto da área ser tão pequenininha que a pressão acaba ficando muito grande, tá? Então, ter pressão alta não quer dizer que tenha muita força. Quer dizer que a relação força-área é pequena. No caso do sistema internacional, a gente copia as unidades do SI, Newton por metro quadrado. Você pode perceber que na física a gente usa muito Newton por metro quadrado. Porque na física eu posso calcular a pressão da água, eu posso calcular a pressão do que o meu pé faz no chão. Normalmente, quando a gente trabalha com gases, sobretudo quando eu estou trabalhando na química, na física nem tanto, a gente gosta de usar o ATM. O ATM. E o que que é a grandeza ATM? É uma forma de você comparar a pressão de um gás com a pressão que nós temos na nossa atmosfera. Então, a unidade ATM ela é diferente do Newton por metro quadrado. O Newton por metro quadrado ele me dá exatamente a ideia do que é pressão. O ATM é uma forma de você comparar a pressão de alguma coisa com a pressão da atmosfera. Então, tipo assim, quando você ouve falar coisas do tipo, ah,
Como é que chama aquela porra que estourou lá? O submarino. O submarino implodiu porque a pressão lá era 400 atm. O que ele está falando é que a pressão lá dentro é 400 vezes maior que a pressão ao nível do mar. Simples assim. Ah, professor, mas qual é a pressão ao nível do mar? Ué, 1 atm? Não, mas em newtons, né? Quanto vale a pressão ao nível do mar? Gente, o valor é assustador. O valor é assustador. A pressão no nível do mar, que seria. Por que que a gente costuma, né, falar da pressão no nível do mar, especificamente? Porque a gente considera o seguinte: a pressão em atm, ela compara a pressão de alguma coisa com a pressão atmosférica, não é? Tá. Em qual lugar da Terra a pressão atmosférica é a maior? No nível do mar. Porque no nível do mar, quando você está no nível do mar, você tem uma atmosfera inteira na sua cabeça, te pressionando, certo? Pensa na atmosfera, gente, como sendo uma camada de coisa. Essa camada de coisa, ela está comprimindo todo mundo aqui na Terra. Então nós estamos comprimidos aqui por conta da atmosfera. Tudo bem? Essa atmosfera, ela vale 100 mil newtons por metro quadrado, aproximadamente. Tá? Quando a gente vai fazer cálculos, sobretudo na termodinâmica, peraí, aqui. Quando a gente vai fazer cálculo, gente, sobretudo na termodinâmica, a gente usa o 10 à quinta como fator de aproximação, tá? Aqui. E essa unidade, então, tipo, cada 100 mil newtons por metro quadrado é um atm. 200 mil newtons por metro quadrado, 2 atms. 300, hã? Cada 100 mil desse, ou melhor, cada newton por metro quadrado desse ganhou o nome de Pascal, que foi um físico super famoso também, tá? Então, o nome Newton dividido por metro quadrado ganhou o nome de Pascal. Então, tipo, quando eu falo, por exemplo, 1 atm é 10 a quinta Pascal. Entenderam? 1 atm é 10 a quinta Pascal. Vou escrever isso aqui, ó. 1 atm igual a 10 a quinta PA. Outra coisa que aparece às vezes, aqui eu vou perder um tempinho, tá, gente, com isso, vocês me desculpem, com a questão da unidade. Acho que vale a pena. Existe, porque assim, 100 mil é um número bem grande, né? E ele é um número bastante comum, porque se cada 100 mil é 1 atm, por exemplo, imagina uma panela de pressão que a pressão chega a 4, 5 atms. Então é muito comum, quando os caras vão expressar a pressão em Pascal, eles não usem Pascal, eles usam quilopascal. Então, o que que é um quilopascal? O quilopascal são 1000 pascais. Então, eu posso escrever que 1 atm, ó, é igual a 100 quilopascal. Tudo bem? Onde vai aparecer bastante esse tipo de coisa? Na termodinâmica. Sempre, gente, pelo amor de Deus, sempre que vocês virem. Não é porque eu olhei ali, ó. É que eu faço assim, meu olho vale 1.000 milhões de reais. Ô, vocês estão ouvindo ainda? Voltou? Fala aí, que tá acabando a aula, eu só quero saber se voltou. Tá. Então, rapidão, tá? É que deu um pipoco aqui, tá? Então, quando vocês, só pra gente já ir encerrando, quando vocês virem um gráfico de pressão em função de qualquer coisa, vejam se a unidade é PA ou KPA ou ATM, tá? Beleza? E só pra gente encerrar, para não deixar a terceira variável de fora,
A gente falou um pouquinho de temperatura, pressão, vamos falar do volume. Gente, duas coisas sobre volume. Primeira, quando você pega uma garrafa com água e enche ela até a metade, o volume de água é a metade do volume da garrafa. Não tem como você encher pela metade um recipiente de gás. Não tem como. Por exemplo, aqui na nossa sala, a gente tem ar. Existe algum lugar da sala que não tem ar? Não tem como. O gás, por conta dele ter essa natureza de expandir, quando você coloca um gás dentro de um recipiente, não importa o tamanho do recipiente, ele pode ser o recipiente maior do mundo. O gás ele vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo, até ocupar todo o volume. É claro que por causa disso, a gente vai ver na próxima aula, que a pressão do gás muda. Se ele é obrigado a se expandir demais, a pressão cai. Se ele é confinado num ambiente muito pequenininho, a tendência é que a pressão seja alta. Então, ó, o gás ocupa todo o volume onde estiver contido. Ou seja, peraí, a única forma de você fazer um experimento onde o gás varie o volume é fazendo num recipiente onde o volume possa variar. Né? Por isso que a gente vai usar, por exemplo, êmbolos. O que são êmbolos? São cilindros com tampas que fazem isto. Balões de borracha são dispositivos onde o volume do gás também varia. Tá bom? Unidades, aí nós vamos embora. Para volume, sistema internacional é metro cúbico, que na química a gente quase não vai usar, tá? Mas a gente usa mais o litro, tá bom? 1 metro cúbico correspondendo a 1.000 litros. E aí a gente faz essa conversão, tá? Depois tem decímetro cúbico, ml, centímetro cúbico, mas a gente quase não usa, tá? Na aula que vem, já fechando, a gente vai estudar as relações matemáticas aqui. PV-Tipo-Fotó, PV-NRT, tá? As relações entre as variáveis. Certo? Então tá bom. Não, essa parte não. Porque a gente vai usar exatamente a mesma parte daqui lá na física. A gente só vai fazer as adaptações ali, tá? Para ver de energia interna. Então é isso, gurizada. Fiquem com Deus, tá? Bom fim de semana. No sábado, eu vou, para quem fez a inscrição no simulado, eu vou estar aqui durante o simulado, tá? A partir do amanhã, finalzinho da manhã, começo da tarde. Eu peço para que quem esteja fazendo, quem esteja inscrito no simulado, fique atento nos grupos, que eu vou mandar uns recadinhos entre hoje e amanhã, tá?